É uma grande honra estar aqui, de verdade. E esses louvores são canções muito, muito antigas. Talvez os mais antigos conheçam essas canções. Mas o que a gente faz é usar canções antigas e também canções novas e dar uma roupagem diferente nessas canções para cantar ali com as crianças. Antigamente nós cantávamos, né? Sou uma florzinha de Jesus, né? E tudo mais. Mas nós percebemos que as crianças mudaram, que as crianças amadureceram, que as crianças mudaram de fase. Então eu falei, acho que o ano passado, aqui, nós viemos há 2 anos atrás, na verdade, que nós tínhamos um grande projeto, e esse projeto está funcionando lá agora. Então, nós temos os grupos de louvor, as bandas que tocam no culto, e eu, assim, pessoalmente, assumi alguns músicos teens, alguns jovens, alguns meninos, assumi essas equipes e tenho, ao longo do ano, treinado esses meninos para tocarem exclusivamente para as crianças. Então, essa foi a primeira fase, né? Então, nós temos lá 3 bandas hoje que tocam exclusivamente para as crianças. Mas aí o pastor Bruno chegou, todos conhecem o pastor Bruno, do Difflin, chegou lá do Japão. E eu falei, Bruno, eu tenho um sonho, né? E contei para ele o sonho. E ele falou, então nós vamos botar isso para funcionar e vai se tornar realidade. E é um pouco a respeito disso que eu quero falar. O departamento infantil, acho que eu vou começar falando e terminar falando isso. Ele não é um departamento da igreja. Ele não é uma área da igreja. Ele não é um anexo à igreja. Na verdade, as crianças fazem parte da igreja. Nós somos todos uma coisa só. Então, lá em Barueri, nós temos ensinado isso para os nossos músicos. Então, nós semanalmente estamos migrando os músicos que tocam no salão, que tocam na equipe principal, migrando esses músicos para tocarem junto comigo lá para as crianças. E nós estamos treinando, e já tem uns caras bons lá, que nós também estamos migrando do culto das crianças lá para o salão. Para que eles aprendam a dar valor para aquilo que acontece no culto, e para que os músicos lá no culto aprendam a dar valor para aquilo que acontece com as crianças, porque somos todos uma só igreja. E é muito legal, porque quando chega um músico novo na igreja, agora começou a acontecer isso, né? Junião, chega alguém lá para o Junião e fala assim, ai, pastor, né? Normalmente pastor Bruno, né? Sabe, pastor, eu tenho um dom, eu toco, eu canto, né? E eu vim de um outro lugar, eu tenho esse chamado, é mesmo, irmão? Glória a Deus! Então, eu quero convidar você para começar já no louvor com a gente. É mesmo, pastor Bruno? Você vai se apresentar para o pastor Júnior e vai ficar pelo menos 6 meses lá tocando com ele, com as crianças. Depois que a gente verificar o seu coração, se você realmente está disposto a servir, você vai ser liberado para tocar em outras áreas. Então, todo músico que chega na igreja hoje, obrigatoriamente vai ter que tocar pelo menos 6 meses, de 6 meses a 1 ano, com as crianças. E mostrar realmente que tem um coração pronto para servir. E nós estamos migrando os músicos que já estavam também fazendo escala. E se fizer bico, irmão, se fizer cara feia, se torcer o nariz, a gente sente e vai conversar sério. Por quê? Porque não tem, tocar para as crianças, tocar para os adultos. É adoração. E somos todos uma igreja só. Então nós temos vivido essa experiência lá, então essas canções nós cantamos lá, com todos os músicos, com todos os instrumentos, montando um back bem grandão, um coral, o pessoal que dança. Então tem sido uma experiência assim, muito, muito, muito gostosa, de nós adorarmos ao Senhor e trazermos a experiência, né, da criança adorar ao Senhor e ter experiência ali com o Espírito Santo, como se ela fosse um adulto, como se ela estivesse lá no culto, num culto de unção, num culto de avivamento e tudo mais. Tem sido muito gostoso e a gente tem curtido muito isso lá.
Eu sei que vocês gostam de copiar as coisas, né? Não sei se é uma grande fria para os músicos, mas fica aí a dica, né? Se o músico tem disposição de tocar aqui, né? Para esse público, né? E adorar ao Senhor e trazer a presença do Altíssimo que se manifesta nesse lugar, vai ter o mesmo coração para tocar lá com as crianças, porque se não tiver, aqui ele está no lugar errado. Amém, irmãos? E eu quero falar aqui então um pouco sobre o profeta Eliseu e a sunamita. Eu acho que alguém contou para o Jacques hoje na hora do almoço, né? Aleluia, glória a Deus. Eu falei, essa igreja é demais, por isso que eu amo essa igreja, é isso aí. Os caras, né? Ai, pastor Jackson, eu estou chegando agora e eu tenho um chamado para o ministério de louvor e adoração, aleluia, né? É mesmo, meu irmão? Então você pode começar já a tocar, né? Fica lá um ano tocando para as crianças. E vamos ver a disposição, né, desse chamado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero falar aqui sobre Eliseu e a sunamita. O pastor Jackson, na hora do almoço, na hora de orar, ainda citou, né? Eu falei, alguém contou para ele, né? Ou nós estamos sincronizados, sintonizados. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 2. Eu só vou citar. Quando eu precisar ler o versículo, vocês me ajudam aí, tá bom? Porque, irmãos, eu estou usando óculos agora. Pela primeira vez na vida, eu estou usando óculos. Então mandei fazer um óculos para perto. Mas quando eu estou pregando e eu ponho óculos para perto, eu não enxergo os irmãos. Quando eu tiro o óculos para olhar os irmãos, eu não enxergo a Bíblia. Então eu ainda estou nesse dilema, né? Então não trouxe o óculos, está ali. Então os irmãos vão me ajudar ali, amém? Então, só vou citar aqui, 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 11. Eliseu, profeta Eliseu, recebe a unção de Elias. Quando Elias foi tomado numa carruagem de fogo, vocês conhecem a história, né? Elias foi embora e deixou a capa, deixou a unção sobre um homem chamado Eliseu. Então Eliseu se torna o profeta Eliseu. E em 2 Reis, a partir do capítulo 3, ele começa a assumir a sua função de profeta, ele começa a assumir ali o seu ofício de profeta, e ele começa então a profetizar a respeito do rei de Judá, que era Josafá, começa a profetizar a respeito do rei de Israel, que era Acabe, começa a profetizar a respeito das coisas boas e ruins que esses reis faziam. Então ele ganhou não só a unção de Deus, mas ele ganhou a autoridade de Deus para chegar diante de reis e em nome do Senhor poder profetizar. Em 2 Reis, no capítulo 4, ele começa então a ser usado por Deus para realizar milagres. Então nós temos lá a história da viúva que tinha ali os seus filhos e eles seriam vendidos porque ela não tinha mais o seu marido, né? Era uma viúva. Lógico, né? Se é viúva não tem mais marido, é isso? É redundância, né? Então a viúva estava lá com seus filhos, os filhos seriam vendidos como escravos, e ela precisava de ajuda, recorreu ao profeta. O primeiro milagre ali de Eliseu, então, foi fazer com que o azeite aumentasse nas vasilhas, e aquela viúva então pode pegar todo aquele azeite, né, todas aquelas vasilhas, vender e ter dinheiro para se sustentar, pagar os seus credores e tudo mais. Além de realizar milagres, Eliseu também, quando passava pelas cidades, ele era reverenciado, ele era reconhecido como homem de Deus, como um profeta de Deus. Então lá em 2 Reis, a partir do capítulo 4, a partir do verso 8, esse eu vou ler. Nós temos a história da sunamita, uma mulher que juntamente com o seu marido, quando Eliseu passava pela cidade de Sunem, essa sunamita e seu marido recebiam na sua casa. Então 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Vamos lá. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. 9. De modo que ela disse ao marido:
sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Versículo 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Então, esse é um texto bastante conhecido, em que a sunamita, então, e o seu marido não só recebiam ali o profeta, como também decidiram hospedar o profeta. Então, adaptaram ali a sua casa para que eles pudessem recebê-lo. Então nós sabemos, nesse caso aqui, como é importante, irmãos, nós investirmos no departamento infantil. Por quê? Essa mulher e esse marido tiveram uma grande sacada. Eles sabiam que aquele era um homem de Deus, que ele vinha em nome de Deus, que ele tinha ali um ofício de profeta. Então eles decidiram investir no ministério daquele profeta. Então eles construíram um quarto, colocaram lá cama, escrivaninha, lamparina, cadeira, prepararam aquele lugar. E sabe, irmãos, muitas vezes eu usei esse texto para ministrar a respeito de oferta, porque a nossa oferta, o nosso dízimo, aquilo que nós semeamos na casa de Deus, pode produzir um ambiente profético. A igreja é um ambiente profético, a célula é um ambiente profético, a nossa casa é um ambiente profético. Então, muitas vezes o ambiente profético ele pode ser produzido com dinheiro, com tijolos, com mão de obra, com investimento. E é isso, queridos, que nós fazemos quando estamos investindo no departamento infantil. Nós estamos contribuindo para que se faça, para que se tenha, para que se produza ali um ambiente profético. E foi o que aquela mulher fez. Agora, olha que interessante. Todo investimento que nós fazemos no reino de Deus, você já deve ter aprendido isso, ele tem um retorno, uma colheita. Então aquela mulher investiu na vida daquele homem, investiu no ministério dele, investiu ali naquele ambiente para que aquele homem pudesse, aquele profeta pudesse descansar. E ele fez uma pergunta para ela: o que você precisa? Eu fico imaginando, talvez não muita coisa, porque eles eram ricos. Mas alguém disse para Eliseu, talvez Geazi, que era o seu auxiliar, falou assim: olha, essa mulher não tem filho. Então, aquele profeta profetizou, abençoou aquela mulher, e ele engravidou e teve um filho. Então, se você for ler lá em 2 Reis, a história, né? Você vai ver que aquele ambiente profético, produzido por investimento, produzido por dinheiro, produzido por recursos financeiros, pôde produzir naquele lugar um ambiente profético. E aquele ambiente profético produziu uma criança, produziu ali uma bênção chamada filho para aquela mulher e para o seu marido. Agora, sabe, queridos, o ambiente profético, quando nós falamos sobre ambiente profético, nós sempre pensamos em coisa boa, né? O ambiente profético, onde está a presença de Deus. O ambiente profético, onde está ali a unção do Senhor. Mas eu quero dizer para você, que o ambiente profético, ele muitas vezes está pronto para receber as pessoas do jeito que elas estão. E dentro do ambiente profético também pode haver morte. Morte que precisa ser transformada em vida. E nós vamos ler isso. Aquela mulher, aquela sunamita, depois de ter investido na vida do profeta, depois de ter gastado os seus recursos, de ter ofertado na vida dele, produziu aquele ambiente, ela engravidou, talvez como forma de colheita, talvez como forma de bênção por ter investido nisso, ganhou um filho. Mas com o passar dos anos, aquele menino, se você continuar lendo o texto, aquele menino adoeceu, aquele menino ficou doente, aquele menino começou a sentir dores e morreu. O que parecia ser uma grande bênção, se tornou um grande desespero para aquela mulher e para o seu marido. Então a mulher colocou aquele filho morto naquele ambiente profético.
e saiu ao encontro de Eliseu para contar o que tinha acontecido. Quando a mulher, eu estou contextualizando aqui, né, para ganhar um pouquinho de tempo. Quando aquela mulher sai, deixa o filho morto naquele ambiente e sai em direção a Eliseu, ela não reclama, ela não esperneia, ela não chora, ela não dá show, mas ela vai até o profeta e fala: olha, eu tinha um filho e esse filho morreu. Onde está seu filho? Lá, naquele quartinho, no quarto do profeta, naquele ambiente profético. Então, o que o profeta, o grande Eliseu, o grande homem de Deus, faz? Ele pega a sua vara, o seu bordão, algumas versões falam sobre bordão, outras versões falam sobre vara. Então Eliseu pega a sua vara, dá na mão do seu auxiliar, do Geazi, e fala: Geazi, volta com essa mulher, vai até aquela casa, coloca o meu bordão, coloca a minha vara em cima da criança morta, e ela vai ressuscitar. Então Geazi e aquela mulher obedientes fazem o caminho de volta e fazem exatamente o que Eliseu havia pedido. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que não deu certo. O fato de Eliseu colocar a vara ali, aliás, de Geazi, né, colocar a vara de Eliseu em cima do menino morto, não deu muito certo. E eu quero aqui parar um pouquinho e considerar com você a respeito da vara. O que é uma vara? Por que será que Eliseu, um grande homem de Deus, com um currículo desse, ministrava diante de reis, ministrava diante de pessoas importantes, já tinha operado o milagre do azeite, era reconhecido por todos, ganhou até um quartinho ali para se tornar um quarto de descanso, se tornou um quarto profético, porque um homem desse quilate, um homem com essa unção, talvez tenha cometido esse erro. Ele pegou a sua vara, que era um sinal de autoridade, deu para o seu auxiliar, para que o auxiliar fosse lá colocar sobre aquele menino morto. E eu quero considerar com você um pouquinho aqui sobre essa questão de vara. Primeira consideração é o seguinte: a vara muitas vezes pode significar para nós chamado. Eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho um ministério. A vara também pode representar um ministério que você tem, um ministério que Deus te deu. Mas muitas vezes, queridos, eu tenho estudado a respeito disso, tenho orado a respeito disso, e tenho, assim, considerado, né, com tantos anos de experiência, com uma vida inteira dentro da igreja, são quase 50 anos dentro da igreja, que muitas vezes, queridos, aquilo que nós consideramos como chamado, como ministério, muitas vezes para nós é uma conveniência. Vou repetir: o chamado, muitas vezes que nós achamos que recebemos de Deus o nosso ministério, muitas vezes para nós pode ser uma conveniência. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, normalmente, nesses últimos 50 anos de vida, eu tenho muita experiência, apesar de ser novo, tenho muita experiência. E é sempre interessante ouvir as pessoas dizendo assim: eu tenho um chamado para o louvor. É uma bênção ser um servo de Deus, ser um ministro de louvor, estar aqui tocando. Claro que é bênção, eu faço isso há 38 anos. Faz 38 anos que eu estou na área de música na igreja. Eu tenho chamado para pregar. Pastor, conta comigo, eu tenho um chamado para pregar. Amém, irmão? Glória a Deus. Que bênção. Pastor, essa é clássica. Eu tenho um chamado, Deus me chamou às nações. Você já ouviu alguém falar isso? Com certeza. Esse é o chavão mais usado, né? Quando o cara quer aparecer, ele fala assim: Deus me chamou às nações. Só que nesses anos todos, queridos, de igreja, eu nunca ouvi ninguém falar assim: olha, Deus me chamou
trabalhar lá naquela nação onde estão matando os pastores e os cristãos. Eu vou plantar durante esses 2 meses, né, a palavra de Deus naquele lugar. Você já ouviu alguém falar assim? Olha, com raríssimas exceções eu nunca ouvi. Você já alguém falou assim: ai pastor, eu tenho um chamado, eu não vejo a hora do banheiro da igreja entupir. Pastor, eu amo quando aquele negócio está transbordando. Eu tenho vontade até de falar em línguas, porque eu amo botar a mão naquele negócio e desentupir o banheiro. Eu gosto, pastor, de poder servir. Já alguém já te procurou? Já? Não? Nós tivemos o Difflin School, recentemente lá em Barueri, tinha lá 40 ou 50 jovens, e bem no meio do Difflin School entupiu tudo, irmãos. Entupiu, pensa num negócio que entupiu para valer, né? E aí eu falei, olha, tem uma ótima ideia, vamos chamar os alunos do Difflin School para desentupir o banheiro. Ah, irmão, pensa num povo bravo, frustrado, chateado, porque afinal de contas, eu estou sendo treinado aqui, né, para ser missionário. Veja bem, não estou criticando quem é missionário, não estou criticando quem é pastor, não estou criticando quem prega, não estou criticando quem está no louvor. Mas uma coisa que nós precisamos, irmãos, avaliar no nosso coração, principalmente nós que trabalhamos com crianças, é se o nosso chamado muitas vezes não está misturado, ou se nós não estamos confundindo com conveniência. Porque é muito mais gostoso fazer aquilo que aparece, aquilo que está limpo, aquilo que é organizado, aquilo que dá retorno, aquilo que dá status. Agora, fazer qualquer outra coisa que não dá, não é fácil. Raríssimas vezes em toda a minha vida eu vi pessoas falando, meu negócio é trabalhar nos bastidores, onde não aparece. Acho que cada 1000 que falam assim, eu quero estar lá no louvor, um fala assim, não, eu prefiro estar lá escondido. Eu só vou citar aqui em Êxodo capítulo 4, a partir do verso 1, Deus chama Moisés, fala, Moisés, você vai ser o libertador do povo. Você vai sofrer, você vai para o deserto, você vai enfrentar Faraó, você vai enfrentar os exércitos, o povo tem o coração duro, aquele povo lá é enrolado, eles reclamam, mas é o meu povo, eu amo esses caras e eu quero que você vá lá tirá-los do Egito. Se você ler o texto, você vai ver que Moisés reclamou bastante. Falei, não, Deus, mandarão. Não, Senhor, olha, se fosse um programa de TV, né, gospel, tudo bem, mas ir lá no deserto, vou lá no Egito, vou passar por essa fria toda. Não quero. Mandarão, que é mais fácil. Você vai ler lá no texto. Deus até se irrita com Moisés, porque Moisés deu todas as desculpas para não me chama para aquilo que é fria. Me chama para um negócio legal. E aí então Deus fala, Moisés, o que você tem na tua mão? Uma vara. E aí, quando ele percebe aquela vara, se torna uma serpente. Deus estava mostrando que muitas vezes valores que nós os apoiamos, que Moisés se apoiava, que nós muitas vezes chamamos de chamado, muitas vezes é uma conveniência. Talvez fosse legal Moisés ficar ali com a vara, né? Porque vara é sinal de autoridade. Mas quando ele percebeu que aquilo era uma serpente, Deus estava mostrando para ele que muitas vezes aquilo que nós achamos que é um chamado pode ser uma conveniência. Por quê? Porque só queremos fazer aquilo que é legal. Só queremos fazer aquilo que é bom, aquilo que aparece, aquilo que dá status. E muitas vezes não queremos fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. A vara, ela também significa autoridade. Lá em Êxodo capítulo 7, a partir do verso 7, você vai ler muitas vezes a citação a vara de Arão. Inclusive, durante as vezes em que Arão e Moisés chegam diante de Faraó dizendo, liberta o meu povo. Não vou libertar. Então, primeira praga, segunda praga, terceira praga. Durante as primeiras pragas, você vai ver sempre que Deus se referia à vara de Arão.
Mas da quinta ou da sexta praga em diante, é tão interessante que Deus já começa a se referir. Quando ele começa a falar das pragas, ele falava, usa a vara de Moisés. Então toque com a vara de Moisés. Mas em que momento foi isso? Foi no momento das pragas. Foi no momento de confronto com o faraó. Foi no momento de luta, de dificuldade. Então eu creio, irmãos, que muitas vezes aquilo que nos custa muito é que realmente pode ser ou pode se tornar um chamado e nós recebermos uma autoridade de Deus na nossa vida para fazer aquilo. Fazer o que é fácil, que não dói, que não dá trabalho, talvez seja muito mais conveniência. Agora, aquilo que dói, aquilo que dá trabalho, aquilo que é difícil, aquilo que nos custa. No caso de Moisés e Arão, durante as pragas vinham, eles tinham que interceder ali diante de Faraó, tinham que negociar com o Faraó, e durante as primeiras pragas, você vai ler lá, que Deus sempre se referia à vara de Arão, mas depois da quinta ou da sexta praga, a vara era de Moisés. Ele ganhou autoridade no meio das dificuldades. E aí, voltando então a Eliseu tinha uma vara. Como eu disse aqui, não quero me repetir muitas vezes, mas ele era um homem cheio de Deus, um homem com unção, um homem com autoridade, um homem com capacidade, que se colocava diante de reis, que tinha autoridade sobre o povo. Mas nesse momento, talvez Eliseu não tivesse aprendido ainda a manusear a sua vara. Para ele talvez fosse uma conveniência, e não de fato uma demonstração de autoridade. Porque ele pega e dá para o servo dele e fala, leva a vara, vai lá e põe em cima do menino, vê se dá certo. O menino está morto, põe a vara em cima, de repente ele ressuscita. Mas não deu certo. Então, o que Deus começa a ensinar para Eliseu, diante daquela situação. Eu quero ler com você, pode pôr para mim, por favor, então, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido, aonde? Na cama, naquele quarto profético. Quando a notícia veio de que a vara não tinha dado certo, Eliseu teve que sair do lugar, teve que se mexer, teve que sair da sua zona de conforto para ir lá resolver o problema. Ele tinha profetizado, a mulher ganhou o filho, agora o filho morreu, ele tinha que estar lá, tinha que resolver esse problema. Então, o menino estava estendido na cama. Pode passar o outro versículo? E ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Próximo. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos, e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Próximo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Pode passar a próxima. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu, e quando ela chegou, Eliseu lhe disse, pega, toma aqui o teu filho. Olha que interessante, irmãos, com toda a autoridade que Eliseu tinha, não resolveu ele simplesmente pegar a vara e mandar pelo servo. Ele teve que ir lá pessoalmente. E quando ele chegou lá, o que ele fez? Ele precisou deitar sobre o menino. A Bíblia diz que ele estava com as suas mãos sobre as mãos, olhos nos olhos, boca na boca. Ele estava ali transferindo calor, estava transferindo unção, ele estava transferindo vida para aquele menino. Não bastava simplesmente pegar a autoridade e delegar a autoridade que ele tinha para um servo, mas ele precisou ir lá, ele precisou ter trabalho, ele precisou vivenciar aquela experiência, ele precisou sair da sua zona de conforto, entrar naquele quarto e descer no nível daquele menino. Talvez ele
Talvez ele tivesse que se ajeitar ali, talvez para ficar do tamanho daquele menino. Mas foi no momento em que ele transferiu vida, transferiu o seu calor, olho no olho, boca na boca, mão na mão, olho no olho ali, transferindo, abraçando aquele menino, é que então a unção que estava naquele lugar, a unção que estava naquele profeta, foi transferida, quebrando aquele espírito de morte que estava sobre o menino. Sabe, queridos, nós não podemos investir nas próximas gerações e produzir ressurreição se nós não colocarmos a nossa mão na massa. Eu não vou falar aqui sobre investir no departamento infantil, porque vocês já estão muito adiantados, vocês já fazem isso. Há muito dinheiro, há muito recurso, há muitos irmãos trabalhando. Tem um departamento infantil modelo aqui nessa igreja. Vocês já estão muito à frente de muitos outros por aí. Mas o que eu quero ministrar com você nessa tarde é que Deus quer nos colocar num outro nível. Talvez você tenha bons recursos aqui dentro, porque essa é uma igreja séria, porque os pastores são muito sérios. Talvez nós já tenhamos ali os irmãos que foram apresentados aqui, que são os responsáveis pelas salas, os pastores das salas. Talvez possamos ter aqui muitos voluntários já que trabalham e fazem escalas, e muitos irmãos que se envolvem com o ministério. Nós já temos grupo de louvor, banda, já temos muita coisa envolvida nisso. Então vocês já estão muito na frente, glória a Deus. Tem igrejas por aí que ainda estão colocando as crianças lá no porão, servindo suco sem gelo, dando papel em branco com giz de cera e tirando as crianças do culto para não atrapalhar. Irmãos, uma multidão de igrejas faz isso. Mas glória a Deus porque vocês já estão na frente. É uma igreja diferenciada no Brasil, essa igreja da Paz de Palmas. Já estão muito na frente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: ainda que toda essa estrutura e toda essa equipe esteja preparada, nós não podemos evitar que a morte se instale dentro das nossas salas. Por quê? Porque esse é o espírito que as crianças estão carregando. Talvez não o seu filho, mas as crianças, irmãos, estão sendo bombardeadas. Cada vez mais é assustador por um espírito de morte. Todos vocês ouviram essa semana a tragédia lá em São Paulo, na cidade de Suzano, bem pertinho lá de São Paulo. Numa escola, um lugar que deveria ser um lugar de ensino, de carinho, de acolhimento, de cuidado, de formação, se tornou um lugar de morte. 2 jovens, 2 meninos, entraram naquela escola, armados, e mataram 10 pessoas. Entre crianças, professores, funcionários. Foi uma tragédia. E eu me lembrei demais desse texto, a morte entrando nos lugares onde nós estamos. Você não vai deixar de enviar o seu filho para a escola. Seria muito bom, né, que a gente pudesse usar o homeschooling, né, e educarmos os nossos filhos, mas a escola tem o seu papel, tem a sua função, os nossos filhos estão na escola. Mas a escola está cercada por espíritos de morte. As ruas estão cercadas por espíritos de morte. A internet, irmãos, essa semana, não sei se você sabe, tem uma história da Momo, já ouviu falar? Que absurdo! É um demônio, é uma imagem horrorosa de uma mulher endemoniada que aparece no meio, muitas vezes, dos desenhos mais simples, ou dos programinhas infantis mais simples, incitando as crianças ao suicídio. E já temos relatos de crianças que se suicidaram porque ouviram essa voz. E sabe, eu quero dizer para você que nós vamos receber aqui nas nossas salas lindas e maravilhosas, cheias de irmãos, de voluntários, de pastores, de músicos. Nós vamos receber crianças nessa condição. Crianças que estão carregando um espírito de morte, que estão carregando em si as marcas do pecado.
que estão pensando em se suicidar, que estão sendo enganadas pelo diabo através da mídia, das redes sociais. Então, queridos, a minha palavra para você nessa tarde: Deus não quer que você seja mais um voluntário. Deus quer te tornar um profeta. Deus quer levantar você como um pastor e como um profeta. Não basta mais dizer: pastor Jackson, estou à disposição para trabalhar. Eis-me aqui, eu sou um voluntário e eu cumpro a minha escala todos os domingos. Isso é uma bênção, mas Deus quer nos levar a um outro nível. Deus quer nos levar a um outro nível, irmãos. Nós não somos mais voluntários. Deus quer transformar voluntários em pastores, em profetas, que estão dispostos a pôr olho no olho, boca na boca, mão na mão, e abraçar essas crianças, se comprometer com elas, e se relacionar com elas, a ponto de mandar embora esse espírito de morte que ronda as nossas crianças. O que o Senhor quer é usar a tua vida, para que você se comprometa. Como eu falei aqui, eu vou falar um pouquinho mais, agora indo para o final. Você se comprometa com a igreja que Jesus está estabelecendo nessa cidade, com a igreja que Jesus estabeleceu nesse lugar, a igreja local, com os desafios que essa igreja tem. E um dos desafios é alcançar as pessoas e cuidar bem delas, não importa a idade. Uma coisa que nós temos ensinado lá, irmãos, não tem mais diferença entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nós temos uma linguagem diferente para cada um. Uma linguagem para criança, uma linguagem para adolescente, uma linguagem para jovens e uma linguagem para adulto. Mas no nosso coração não existe mais nenhuma diferença. São pessoas que precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Então nós só conseguimos essa transformação pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, quando nós assumimos a responsabilidade de sermos os profetas que vão pôr a mão na massa. Não adianta mandar o seu auxiliar levar a vara. Vai lá, meu discípulo, cumpre a escala lá, fica lá no domingo, faz a escala uma vez por mês, vai lá, lidera a célula, quebra o galho essa semana, fica lá com as crianças, faz lá uma atividade. Aí cumpriu a escala, teve a célula, preencheu o envelope, o supervisor ficou feliz, o líder ficou feliz, o pastor ficou feliz, está todo mundo feliz. Mas será que de fato nós estamos fazendo a célula, fazendo a sala, envolvidos com as crianças, porque eu preciso cumprir uma escala, porque eu estou na escala e eu sou voluntário, e conte comigo, pastor, porque eu estou aqui à disposição? Ou será que nós já podemos entrar num outro nível e nos tornarmos pastores, profetas, comprometidos com a transformação do caráter e da vida das nossas crianças? Sabe, irmãos, uma coisa que eu já contei aqui para vocês, só vou relembrar. Eu tive muita luta no meu coração para deixar o ministério infantil, o ministério de louvor, que foram 38 anos trabalhando com música na igreja, para poder trabalhar com criança. Eu relutei demais, irmãos, relutei demais. Fui voluntário muitos anos. Muitos anos eu estava à disposição da minha igreja, dos meus pastores, da minha esposa, obediente, todo cheio de boa vontade, para trabalhar com as crianças. Mas o dia que eu me tornei um profeta, irmãos, isso mudou tudo na minha vida. O dia que eu me tornei um pastor das crianças, isso mudou a minha vida. O dia que eu passei a estar comprometido com elas, isso mudou o jeito de olhar, o jeito de investir, o jeito de cuidar delas. Nós somos, irmãos, o modelo, o exemplo para elas. Nós precisamos influenciá-las, não podemos mais deixar a mídia. Olha, me perdoe, eu até não ia falar isso, mas né, no país onde a Anitta e o Pablo Vittar são referências, irmão, se a gente não trabalhar, onde é que está o nome de Jesus Cristo nessa cidade? O nome de Jesus Cristo nessa nação?
Não é possível, né, esses nomes serem mais conhecidos do que o Senhor Jesus. Essa igreja é uma igreja diferenciada, com muitos voluntários, mas hoje nós estamos aqui para dizer que Deus vai te levar para outro nível. Nós não vamos ter, pastor Jackson, pastor Amélia, um exército de voluntários, vamos ter um exército de profetas, de ministros, de pastores, cada um comprometido profundamente em transformar a vida das nossas crianças. E nós precisamos, queridos, aprender a fazer conexões. Deus tem nos ensinado, é tudo muito novo para nós lá em Barueri, mas nós estamos aprendendo a fazer as conexões corretas. Então, o que é conectar? Nos conectarmos às crianças, né? É nós descermos ao nível delas. Muitas vezes nós achamos que o importante é trazer as crianças para o nosso nível. Mas nós temos aprendido que nós precisamos descer ao nível delas. Nós precisamos estar envolvidos com o mundo delas. Você sabe o que seu filho ouve, assiste? O que as nossas crianças hoje estão ouvindo, estão aprendendo? O que se fala aí fora? Essa história da Momo mesmo, eu já fiquei sabendo, eu já fui atrás, eu já fui ler, eu já fui pesquisar, eu já entrei em desespero. Eu falei, eu sou profeta, eu não vou deixar esse demônio entrar na vida das crianças que eu cuido, eu estou comprometido com elas, eu vou orar, eu vou atrás, eu vou procurar os pais, nós vamos fazer alguma coisa. Se eu sou só um voluntário no domingo, eu vou fazer aquele dia o meu papel bem feito, mas precisamos ir muito além, irmãos, muito além. Eu acho tão interessante lá no nosso departamento infantil. Eu faço louvor, e não faço sozinho, tem uma banda lá, né, grande que toca com a gente, mas quando as crianças estão saindo do departamento infantil, no domingo, né, nós temos 3 cultos, e os 3 cultos acontece isso, as crianças pegam na mão dos pais, e quando elas passam por mim, porque eu estou lá na entrada e na saída, os 3 cultos, eu estou lá, no departamento infantil, elas passam por mim, e falam assim, mãe, esse aí é o cantor. Pai, olha, esse tio é o que toca, é o que canta. E as crianças, irmãos, começam a nos imitar. Tá? Tem um vídeo aí? Tem o vídeo está pronto aí? Eu tenho recebido, irmãos, olha, não é 1, 2, 3, são dezenas. A gente tem hoje em média, passa pelo nosso departamento infantil perto de 350 pessoas por domingo. Entre crianças, adolescentes e a equipe que trabalha. É uma igreja. São 350 pessoas que passam por lá nos 3 cultos. E eu sempre digo que nós precisamos influenciar a vida dessas crianças, nos comprometendo com elas, criar laços com elas. E toda vez que eu estou lá, eu recebo, como eu já falei, dezenas de relatos de mães e pais que dizem que as crianças estão nos imitando dentro de casa. E eu fico muito feliz com isso. Nós precisamos criar um vínculo, uma conexão com as crianças, a ponto de influenciá-las, não só de cumprir a minha tabela, de cumprir a minha escala, mas de influenciar. Pode assistir TV, pode aparecer a Momo, pode não sei o quê. Nós estamos influenciando a vida dessas crianças. Porque elas vão se lembrar, na hora da dificuldade, aquilo que elas aprenderam na igreja. E para encerrar então, queridos, nós estamos trabalhando e aprendendo a fazer algumas conexões lá. Então nós temos, por exemplo, os filhos dos pastores, lá no departamento infantil. E alguns desses pastores, que são pastores da igreja, que são pastores do culto, que são pastores de outros ministérios, trabalham em conexão junto com a gente. Então nós temos lá uma sala hoje com as crianças desde o berçário até 9 anos. Nós abrimos uma sala nova chamada Conexão, que são as crianças de 10 a 12 anos. Então nessa sala nós temos uma outra sala, que é um auditório, com os instrumentos e tudo mais, onde nós fazemos o louvor.
com a galera de 13 a 18 anos. Então, os líderes das crianças lá de 10 a 12, e 13 a 18, e dos jovens do Difflin, da igreja, têm se misturado, têm participado das ministrações. Então, um dos pastores lá, que é o pastor do Difflin, o pastor dos jovens, né? Ele, de vez em quando, essa semana, ele ministrou lá no 10 a 12, semana retrasada ele ministrou lá no 13 a 18. Então, a gente tem provocado, de verdade, né, a liderança da igreja a estar participando ali das crianças. Por quê? Porque nós somos os modelos para essas crianças. Dos músicos, né? O pastor Bruno, imagina, o pastor Bruno hoje, todo mundo conhece, né? Já ouviu o CD1, Gratidão, tocou no Japão, o cara tá famoso, né? E ele é uma bênção, um homem de Deus, é um cara que tem unção. Eu me orgulho de ver o que Deus fez e está fazendo na vida do Bruno como um profeta na área de música. Ele falou: Júnior, o próximo agora a tocar lá sou eu. Eu também quero viver essa experiência. Eu também quero mostrar para as pessoas que as crianças têm o mesmo valor. Nós somos a mesma igreja, nós precisamos influenciar a vida dessas crianças. Fazemos algumas programações juntos, então o louvor hoje acontece com as crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. A gente põe todo mundo numa sala, mas não é ruim misturar? Irmãos, olha, a gente tem tido uma experiência muito boa de juntar toda essa galera, cada um é recepcionado na sua sala, 10 minutos. Todo mundo chegou, aí vai todo mundo para esse auditório, nós temos esse tempo de adoração, 15, 20 minutos de louvor, com alto nível, tocando para valer, cantando para valer, com todos os instrumentos. A gente tem lá músicos profissionais tocando com a gente, tem um músico que toca percussão, é um percussionista conhecido em São Paulo. Nós temos lá um saxofonista, que é um professor, é um profissional também. Então são músicos de alto nível, o pessoal que está aprendendo, está correndo atrás. Então é um louvor bem feito, bem elaborado, e fazemos lá com as crianças, temos um tempo com o Espírito Santo, de oração, de falar em línguas, de cantar a respeito do Espírito Santo, e você vê lá as crianças deitadas no chão, ajoelhadas, chorando, recebendo a unção. Terminou esse período de louvor com todo mundo junto, então cada um vai para a sua sala, 13 a 18, 10 a 12, 7 a 9, 4 a 6, para receber a palavra de Deus na sua linguagem. Então a linguagem é diferente, mas a igreja é uma só. O mover que está na igreja é um só. Se é um mover lá no culto, mover de avivamento, uma unção, poder, precisa ter também na mesma intensidade lá com as crianças. E para isso nós precisamos ter gente preparada, não dá para ser só um voluntário. E eu quero encerrar aqui com aquela frase. Você vai falar a frase do Spurgeon ou não? Ia, né? Então você fala, vai. Não sei se você já ouviu falar em Charles Spurgeon. A Miriam vai falar mais sobre ele. Conhecido como o rei dos pregadores, né, pastor Jacques? Eu chamo de Jacques, é Jackson, né? Spurgeon foi o rei dos pregadores. A Miriam vai falar mais sobre ele aqui. Um homem respeitadíssimo e conhecido no mundo todo na sua época e até hoje. Todo pastor e pregador já ouviu falar, ou já pregou, ou já estudou, já leu a respeito de Spurgeon. E é um cara que tem um monte de livros por aí. E aí ele escreveu um livro, né, Pescadores de Crianças. Um livro também, né, muito antigo, que a gente caiu na nossa mão. E aí quando você abre o livro, tem lá, né, algumas... a primeira capa, né, que fala sobre edição e tal. E aí você começa a ler o livro. A primeira frase do livro, de Spurgeon, que escreveu um livro só para falar sobre trabalhar com crianças, né? Ele diz o seguinte: nem os melhores, nem aqueles mais capacitados estão preparados para trabalhar com as crianças. Spurgeon, cara desse nível, escreve um livro e a primeira frase é: nem os melhores.
Nem os mais capacitados estão preparados para trabalhar com as crianças, porque não é qualquer um. Deus quer nos tirar da condição de voluntários e nos colocar na posição de profetas, de pastores, de líderes que estão prontos para mudar o caráter, mudar e transformar pelo poder do Evangelho a vida das crianças. Prontos para influenciar essas crianças num nível muito mais profundo. E essa unção vai sair desse lugar e vai entrar nas casas de Palmas, vai entrar nas escolas de Palmas, vai entrar nos abrigos, nas creches, nos orfanatos, nas ruas. Essa unção vai atingir, em nome de Jesus, esses lugares. Deus tem incomodado muito a gente, nós já começamos a invadir os orfanatos lá. Não vai ter mais criança órfã, não. Elas precisam saber que elas têm um pai. Então nós vamos invadir os orfanatos. Já começamos. Já tem uma galera lá semanalmente entrando no orfanato. Próximo lugar vai ser os abrigos. Temos que achar um juiz lá que libere para a gente entrar nos abrigos, onde as crianças muitas vezes estão longe dos pais, ou foram retiradas dos pais, ou foram retiradas de situações de risco e ficam lá debaixo do juizado. Nós queremos entrar nesses lugares, entrar nas escolas. Irmão, nós estamos sonhando lá, os irmãos estão lá com um projeto, eles querem entrar nas escolas. Nós precisamos entrar nas escolas, precisamos falar a respeito do Evangelho para as crianças, entrar com o poder de Deus. Chega de discurso, entrar com o poder de Deus nas escolas, entrar nas casas. Irmãos, mas isso só vai ser feito por pessoas comprometidas com esse chamado.